Ela traiu o pobre marido, mas ele ficou milionário. Já deixa o like e comenta para ajudar na meta. Carlos observava as luzes da cidade pela janela do pequeno apartamento, enquanto o relógio marcava mais uma madrugada sem sono. O café frio em suas mãos era a companhia constante de noites passadas pensando em como as coisas haviam mudado. Trabalhava longas horas como funcionário em uma empresa de transportes, mas o salário era insuficiente para manter a casa que dividia com sua esposa, Ana, e a filha pequena. Ele se lembrava de quando se casaram, cheios de sonhos e promessas de uma vida melhor. No entanto, com o tempo, as dificuldades financeiras transformaram esses sonhos em um peso diário, que parecia sempre maior sobre os ombros de Carlos. Ana, que antes compartilhava seus planos e acreditava em um futuro juntos, começou a mudar. Seu olhar, antes cheio de afeto, se tornava cada vez mais distante, e suas ausências começaram a se tornar rotina. No início, Carlos acreditava que era apenas o desgaste da rotina, o cansaço de uma vida que não havia se tornado o que esperavam. Mas as noites em que ela voltava tarde, as desculpas sobre compromissos e encontros com colegas de trabalho, começaram a criar uma sombra de dúvida no coração de Carlos. Ele tentava afastar os pensamentos, convencido de que o problema era sua própria insegurança. Mas, sem que ele soubesse, Ana havia se aproximado de Roberto, um colega da empresa onde trabalhava. Roberto era diferente de Carlos em todos os aspectos. Tinha uma carreira consolidada, dinheiro para gastar com luxos, e um charme que a fazia se sentir especial. O flerte entre os dois evoluiu para algo mais, e Ana começou a ver em Roberto uma chance de ter a vida que sempre sonhou, longe das contas atrasadas e das preocupações que tinham se tornado uma constante em seu casamento. Carlos, sem ter ideia do que se passava, continuava sua rotina, cada vez mais esgotado, mas determinado a oferecer o melhor para sua família. Ele acreditava que, com mais trabalho e um pouco de sorte, as coisas poderiam melhorar. O que ele não sabia é que Ana já estava pensando em outra vida, longe dele e dos sacrifícios que precisavam fazer juntos. E enquanto Carlos ainda lutava para manter sua família de pé, o destino preparava uma reviravolta que mudaria tudo para sempre. Naquela noite fria de inverno, Ana finalmente confessou a verdade, deixando Carlos devastado. Eu conheci alguém, Carlos. Não quero mais essa vida, essa rotina. Eu quero algo mais, disse, sem olhar diretamente para ele. O mundo de Carlos desmoronou, mas ele ainda tentou argumentar, segurando a esperança de que ela mudasse de ideia. Mas Ana já havia decidido. Em poucos dias, saiu de casa, deixando para trás um homem quebrado e uma vida em que ela não acreditava mais. Nos dias seguintes, Carlos mergulhou no trabalho, tentando encontrar uma forma de lidar com a dor e o abandono. Sentia-se perdido, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava continuar por sua filha. Sem saber o que viria pela frente, ele tentava reunir forças para seguir em frente, enquanto Ana embarcava em uma nova vida ao lado de Roberto, convencida de que havia feito a escolha certa. E foi justamente quando tudo parecia perdido que a vida de Carlos começou a tomar um rumo inesperado. Um encontro ao acaso, uma oportunidade de investimento em um pequeno negócio, e a chance de recomeçar surgiram em seu caminho. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que o destino guardava para ele algo muito além do que um dia poderia ter imaginado. Após a saída de Ana, a casa parecia vazia demais. Carlos tentava manter uma rotina para sua filha, mas era difícil esconder a tristeza. Todos os dias, ele colocava um sorriso no rosto para levá-la à escola, fazia as refeições, mas, no fundo, estava dilacerado. A ausência de Ana o seguia como uma sombra, mas ele sabia que precisava seguir em frente, mesmo sem saber ao certo como. Aos poucos, os amigos se afastaram, e Carlos percebeu que só poderia contar consigo mesmo. O trabalho na empresa de transportes era seu único escape, mas o salário ainda era apertado, e as contas pareciam se acumular cada vez mais. Em uma tarde, enquanto tentava negociar mais um prazo de pagamento no banco, encontrou um rosto familiar. Sérgio,
Um antigo colega de escola que há anos não via, esperava na fila ao lado. Eles trocaram um sorriso e, por impulso, Sérgio o convidou para tomar um café e relembrar os velhos tempos. A conversa começou despretensiosa, mas logo tomou um rumo interessante. Sérgio havia fundado uma pequena startup de tecnologia e estava à procura de alguém que o ajudasse a expandir o negócio. Ele falou sobre os desafios que enfrentava e como precisava de alguém com determinação e vontade de crescer. Carlos ficou intrigado com a proposta, mas não tinha dinheiro para investir. Mesmo assim, Sérgio ofereceu uma parceria com base na dedicação de Carlos, em troca de uma pequena participação na empresa. Naquela noite, Carlos refletiu sobre o convite enquanto olhava para a filha dormindo. Ele sabia que era um risco deixar o emprego estável e se aventurar em algo desconhecido, mas não podia ignorar a possibilidade de mudar sua vida. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez tivesse uma chance de recomeçar. No dia seguinte, aceitou a proposta de Sérgio e começou a trabalhar na startup. O começo foi difícil. Carlos precisava aprender muitas coisas, e os desafios surgiam a cada passo. Mas ele encontrou um novo propósito e mergulhou de cabeça no projeto. As noites em claro, que antes eram marcadas pela tristeza, agora se transformavam em horas de planejamento e dedicação ao negócio. Sérgio se tornou mais que um parceiro, mas um amigo que confiava em seu potencial. Em pouco tempo, a empresa começou a ganhar os primeiros clientes, e os frutos de seu esforço começaram a aparecer. Enquanto Carlos lutava por seu futuro, Ana vivia sua nova rotina ao lado de Roberto. No início, tudo parecia perfeito. Jantares em restaurantes caros, viagens de fim de semana, e a sensação de liberdade que ela sempre desejou. Mas, com o passar dos meses, Roberto começou a mudar. O homem encantador que a fazia se sentir especial se revelou alguém distante e frio. Ele já não fazia questão de incluir Ana em seus planos, e as discussões passaram a ser frequentes. Certa noite, ao voltar para casa sozinha depois de mais uma briga, Ana se pegou pensando em Carlos. Lembrava-se de como ele era dedicado à família, de como se esforçava para tentar construir um futuro para os dois, mesmo quando as coisas eram difíceis. A comparação com Roberto era inevitável, e a dúvida começou a corroer Ana. Será que tinha feito a escolha certa ao deixar tudo para trás? Enquanto isso, Carlos estava prestes a viver sua primeira grande virada. A startup fechou um contrato importante com uma multinacional interessada em seu produto, e isso significou um crescimento inesperado para a empresa. Em questão de meses, os rendimentos de Carlos se multiplicaram. Ele ainda estava longe de ser milionário, mas pela primeira vez em anos, sentia-se financeiramente seguro. A mudança refletiu em seu dia a dia, e sua confiança cresceu a cada novo desafio superado. A transformação de Carlos não passou despercebida. Antigos amigos voltaram a procurá-lo, e ele, agora mais experiente, sabia diferenciar quem realmente se importava de quem estava apenas interessado em sua ascensão. Sérgio, ao seu lado, via o potencial de Carlos crescer e o incentivava a mirar ainda mais alto. Eles decidiram expandir a empresa para outras regiões do país, e os lucros não paravam de aumentar. Certa tarde, enquanto saía de uma reunião importante, Carlos foi surpreendido por uma mensagem no celular. Era a Diana. Ela pedia para conversar, dizia que sentia falta dos tempos em que eram uma família. Carlos leu a mensagem várias vezes, sem saber como reagir. Havia uma mistura de sentimentos, um desejo de vingança pelo que ela fez, mas também um resquício de carinho por quem um dia ele amou tanto. Carlos decidiu aceitar o encontro. Marcaram em um café no centro da cidade, um lugar que ele conhecia bem dos tempos difíceis. Quando Ana chegou, ele mal a reconheceu. Ela parecia cansada, com um olhar distante, muito diferente da mulher que ele lembrava. Eles se cumprimentaram com um aperto de mãos, e a conversa foi cordial no início, repleta de perguntas triviais sobre a vida um do outro. Então, Ana começou a desabafar.
Falou sobre como as coisas não estavam dando certo com Roberto, sobre as promessas que nunca se concretizaram, e sobre como ela se sentia perdida. Carlos ouviu em silêncio, lembrando-se de como ele mesmo se sentiu quando ela o deixou. Mas, dessa vez, a sensação era diferente. Ele não sentia mais a necessidade de agradá-la ou de tentar consertar algo que estava quebrado. Quando Ana finalmente parou de falar, Carlos a encarou e disse, com um tom tranquilo: eu também estive perdido, Ana. Mas encontrei meu caminho, mesmo sem você. As palavras ecoaram entre eles, e ela percebeu que o homem sentado à sua frente não era mais o mesmo de antes. Carlos tinha mudado, e aquela mudança estava estampada em sua expressão confiante, em suas palavras firmes. O encontro terminou sem promessas, sem reconciliação, mas com uma sensação de encerramento. Ana saiu do café com uma mistura de arrependimento e nostalgia, enquanto Carlos sentia que um ciclo estava, finalmente, se fechando. Ele sabia que ainda havia muito pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle do próprio destino. De volta ao escritório, Carlos recebeu uma ligação de Sérgio. Um novo investidor havia demonstrado interesse na empresa, e a proposta era ambiciosa. Era a oportunidade de elevar a startup a um nível internacional, algo que ele jamais teria imaginado quando começou. O futuro estava se desenhando à sua frente, e Carlos sabia que estava pronto para aproveitar cada oportunidade. Carlos voltou ao escritório com a mente ainda mergulhada no encontro com Ana. A conversa havia trazido à tona memórias antigas, mas ao mesmo tempo, ele se sentia mais leve, como se finalmente tivesse deixado um peso para trás. Quando recebeu a ligação de Sérgio sobre o investidor interessado na empresa, foi como um sinal de que sua vida estava tomando um rumo completamente novo. Era hora de focar no que estava construindo e deixar o passado para trás. Os dias que se seguiram foram intensos. Carlos e Sérgio passaram horas em reuniões com investidores, discutindo os termos do acordo e planejando a expansão da startup para outros mercados. O interesse do investidor não era apenas um reconhecimento do sucesso que haviam alcançado até então, mas também uma oportunidade de transformar a empresa em um nome de referência no setor. A ideia de levar o negócio para fora do país, de competir em um nível global, era desafiadora, mas Carlos estava preparado para isso. Enquanto se dedicava aos novos projetos, Carlos começou a notar mudanças na forma como as pessoas o tratavam. Aqueles que antes o ignoravam agora buscavam sua atenção. Até mesmo antigos colegas, que o consideravam um fracassado por anos, o tratavam com admiração e respeito. No entanto, ele havia aprendido a ser cauteloso com esses novos amigos. Sabia que o sucesso atraía olhares, mas que a verdadeira amizade se revelava nos momentos difíceis. Ana, por sua vez, enfrentava uma realidade bem diferente. A separação de Roberto a deixou sem o apoio financeiro que antes ela considerava garantido. O apartamento luxuoso foi deixado para trás, assim como os privilégios que a vida ao lado dele proporcionava. Ela voltou a viver de forma mais modesta, enfrentando a dificuldade de se reerguer sozinha. Por mais que tentasse esquecer Carlos, ele estava constantemente em sua mente, não apenas pela culpa, mas pelo reconhecimento de que ele havia sido muito mais forte do que ela imaginava. Carlos não sabia dos desafios que Ana enfrentava, mas, para ele, o foco era outro. A expansão da startup se mostrou mais complexa do que o esperado, com a necessidade de lidar com questões jurídicas, novos mercados e ajustes no produto para atrair um público internacional. Mas o desafio trazia consigo um sentimento de realização que ele nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, Carlos podia sonhar com um futuro que ele mesmo havia construído, sem depender de ninguém. Em uma noite, após mais um longo dia de reuniões, Carlos decidiu passear pelo bairro onde cresceu. As ruas eram as mesmas, mas ele era um homem completamente diferente. Passou em frente ao prédio onde morava com Ana e a filha, e lembrou-se dos tempos em que lutava para pagar as contas e manter a família unida. Sentiu uma mistura de nostalgia e gratidão por ter conseguido superar aqueles dias difíceis. No fundo, sabia que o sofrimento que passou foi parte essencial de sua transformação. Enquanto a empresa se fortalecia, Carlos passou a ser convidado para eventos do setor.
Em um desses encontros, ele foi abordado por um grande empresário que o conhecia apenas por sua trajetória recente. Eles conversaram sobre possíveis colaborações, e Carlos percebeu que estava começando a ser visto como uma referência, alguém que havia superado obstáculos e alcançado o sucesso por mérito próprio. Sérgio, que acompanhava cada passo dessa jornada, o incentivava a abraçar as novas oportunidades, vislumbrando um futuro ainda mais promissor para a empresa. Certo dia, durante uma visita ao escritório, Carlos encontrou uma carta em sua mesa. Era a de Ana. As palavras eram simples, mas carregadas de arrependimento. Ela falava sobre as escolhas que fez, sobre a solidão que agora sentia e sobre a sensação de ter perdido alguém que realmente se importava com ela. Ela não pediu perdão, mas suas palavras traziam uma tentativa de reconciliação, como se ela buscasse uma forma de encontrar paz consigo mesma. Carlos leu a carta em silêncio, sentindo uma pontada de compaixão, mas também uma certeza, que aquele capítulo de sua vida estava definitivamente encerrado. No dia seguinte, Carlos decidiu responder. Não com uma carta, mas com um gesto. Ele depositou na conta de Ana uma quantia suficiente para ajudá-la a se reerguer, sem que ela soubesse que vinha dele. Não era por ressentimento, mas por uma sensação de dever cumprido, de que estava em paz com o passado. Ele sabia que seguiria em frente, mas não desejava o mal a ninguém, nem mesmo a ela, que um dia havia sido parte tão importante de sua vida. O tempo passou, e o sucesso da startup se consolidou. Carlos e Sérgio conseguiram fechar novos contratos internacionais, e a empresa passou a ser mencionada em publicações importantes do setor. A vida de Carlos mudou drasticamente, ele se mudou para uma casa maior, em um bairro que antes parecia inacessível. Mas, diferente de muitos que subiam rapidamente, ele mantinha os pés no chão, consciente de onde viera e de tudo que enfrentará para chegar até ali. A relação com a filha, que sempre fora uma prioridade para ele, também se fortaleceu nesse novo capítulo. Eles passavam mais tempo juntos, e ele fazia questão de que ela soubesse de suas origens, de que entendesse o valor do trabalho duro e da perseverança. A menina, agora adolescente, admirava a força do pai e a maneira como ele havia reconstruído sua vida. Apesar de todo o sucesso, Carlos ainda mantinha uma simplicidade que surpreendia aqueles que o conheciam apenas pela trajetória recente. Ele preferia almoçar em um restaurante simples perto do escritório a frequentar os estabelecimentos caros do centro da cidade. E, todas as semanas, continuava a visitar o bairro onde cresceu, como um lembrete de quem ele era antes de tudo mudar. Os negócios prosperavam, e a nova fase da vida de Carlos parecia mais promissora do que ele jamais poderia imaginar. Mas, no fundo, ele sabia que o destino ainda reservava surpresas. A trajetória que começou com uma traição e abandono havia se transformado em uma história de superação, mas ele sentia que o futuro ainda guardava desafios que o testariam de maneiras que ele não poderia prever. Enquanto observava a cidade da janela de seu novo escritório, Carlos se perguntava o que viria a seguir. A paz que ele havia conquistado consigo mesmo era real, mas ele também sabia que a vida tem um jeito de nos surpreender quando menos esperamos. Ele estava preparado para enfrentar o que viesse, certo de que agora era um homem diferente, mais forte e mais sábio do que jamais fora. Os novos meses trouxeram um ritmo ainda mais acelerado para a vida de Carlos. A startup, agora um nome conhecido no mercado internacional, exigia sua atenção constante. Ele passava a maior parte do tempo em videoconferências e eventos, sempre em busca de parcerias que pudessem levar a empresa a novos patamares. Mas, por mais que o sucesso o rodeasse, havia momentos de solidão. O vazio que restava nas noites mais silenciosas, quando ele retornava à sua casa espaçosa, era um lembrete de que nem todas as conquistas financeiras preenchiam o que fora perdido. Ana, por sua vez, seguiu seu caminho, tentando recomeçar sem os luxos que antes acreditava serem tão importantes. As dificuldades que enfrentava agora a fizeram refletir sobre o passado, sobre as escolhas que a levaram a estar ali. Ela encontrou um trabalho simples, e pela primeira vez, passou a valorizar o que antes considerava banal. Em meio a isso, uma parte de si ainda guardava uma esperança silenciosa de que Carlos pudesse um dia reconsiderar e abrir espaço para um recomeço. Certo dia, Carlos recebeu uma ligação de um número desconhecido.
Era um convite para um evento beneficente, algo que ele jamais imaginaria participar anos atrás. A causa era nobre e um projeto para apoiar jovens empreendedores em situações vulneráveis. O organizador, impressionado com a história de superação de Carlos, queria que ele fosse um dos palestrantes, um exemplo para aqueles que começavam do zero. Carlos aceitou, percebendo que aquele era um momento para compartilhar suas experiências, mas também para se reconectar com seus próprios valores. No dia do evento, ele se viu diante de uma plateia repleta de jovens que olhavam para ele como alguém que havia vencido contra todas as probabilidades. Quando começou a falar, Carlos não escondeu as partes mais difíceis de sua trajetória. Falou sobre o abandono de Ana, sobre os desafios de se reerguer sozinho, e sobre a oportunidade que mudou sua vida quando encontrou Sérgio. As palavras saíram com sinceridade, e ele viu nos rostos atentos dos ouvintes a esperança de que, talvez, eles também pudessem encontrar um novo caminho. Enquanto isso, Ana ficou sabendo do evento por um amigo em comum. Ela não esperava encontrá-lo ali, mas, movida por um misto de curiosidade e nostalgia, decidiu assistir de longe. Ela ficou em um canto da plateia, quase invisível, observando o ex-marido em uma posição que ela jamais imaginaria. Ao ouvi-lo falar sobre as dificuldades que enfrentou, sobre como teve que se reinventar, uma onda de arrependimento tomou conta dela. Era a primeira vez que ela percebia a profundidade do impacto que sua decisão de partir havia causado. No final da palestra, Carlos foi cercado por pessoas que queriam conhecê-lo e pedir conselhos. Entre um elogio e outro, ele avistou Ana ao longe. Os olhares se encontraram por um breve momento, mas ele desviou, escolhendo não se aproximar. A sensação de vê-la ali o surpreendeu, mas também o fez perceber que, apesar de tudo, aquela história pertencia ao passado. Aquele encontro inesperado, no entanto, plantou uma semente de dúvida em ambos, como se uma nova conversa fosse inevitável. Os dias seguintes ao evento foram agitados para Carlos. As propostas de colaboração e os contatos com novos investidores continuavam a chegar, mas ele não conseguia tirar a imagem de Ana da cabeça. Ele sabia que não queria voltar atrás, mas algo dentro dele sentia que uma conversa definitiva ainda precisava acontecer, um encerramento que fosse mais do que palavras trocadas em um café. Ele relutou, mas acabou por mandar uma mensagem a Ana, sugerindo que se encontrassem uma última vez. Ana respondeu com um simples ok, sem dar muitos detalhes. Eles marcaram no mesmo parque onde, anos antes, haviam sonhado em construir uma vida juntos. Era uma tarde de sol, e o lugar estava cheio de famílias, de risadas que ecoavam no ar. Quando ela chegou, eles caminharam em silêncio por alguns minutos, até que ela parou e o encarou, com uma expressão que misturava dor e saudade. Eu não vim pedir nada, Carlos, começou ela, a voz baixa. Mas eu queria que você soubesse que eu me arrependo de como as coisas terminaram. Eu pensei que estava fazendo o que era melhor para mim, mas perdi algo que era muito maior do que imaginava. Carlos a ouviu, os sentimentos se misturando dentro dele. Ele sabia que aquele pedido de desculpas era sincero, mas também que o que haviam perdido não poderia ser recuperado. Ana, eu não guardo mais rancor. Eu só acho que seguimos caminhos diferentes, e talvez tenha sido melhor assim para ambos, mesmo que tenha sido difícil, respondeu, com uma firmeza que vinha de sua nova visão de mundo. Eles conversaram por horas, sobre o passado, sobre os sonhos que tiveram e sobre os erros cometidos. Mas, no final, ambos sabiam que o que os unia antes já não estava mais ali. A conversa foi o ponto final que nenhum dos dois havia conseguido colocar antes, um encerramento que, de certa forma, trouxe uma paz inesperada. Quando se despediram, Carlos sentiu que, dessa vez, o passado realmente havia ficado para trás. A partir daquele momento, ele mergulhou ainda mais nos projetos da empresa, mas sem perder de vista o que realmente importava. Ajudar outras pessoas que enfrentavam dificuldades parecidas com as que ele superou se tornou uma de suas prioridades, e ele passou a dedicar parte dos lucros da startup a causas sociais. A filha, agora adolescente, admirava ainda mais o pai, não apenas pelo sucesso, mas pelo homem que ele havia se tornado. Enquanto isso, Ana continuava sua jornada de autoconhecimento. Ela passou a fazer terapia,
algo que sempre havia ignorado antes, e encontrou uma forma de lidar com os fantasmas que ainda carregava. Ela nunca esqueceu de Carlos, mas, aos poucos, aprendeu a deixar aquele sentimento de lado e a focar em reconstruir sua própria vida. As lições que aprendeu foram dolorosas, mas a ajudaram a se tornar uma pessoa diferente. Carlos, por sua vez, olhava para o futuro com uma nova perspectiva. Ele sabia que o sucesso material que havia alcançado era apenas parte da história. O verdadeiro aprendizado estava em como havia encontrado sua força interior, em como havia aprendido a perdoar e, acima de tudo, a seguir em frente. Cada dia que passava era uma nova chance de construir algo que, antes, ele nem imaginava possível. Ainda assim, o futuro guardava mistérios. Carlos sabia que a vida sempre reservava surpresas, e ele estava pronto para enfrentá-las. Ele continuava a expandir sua empresa, a se conectar com novas pessoas, mas sem esquecer suas origens e as batalhas que o moldaram. E enquanto a cidade se desenrolava diante de seus olhos, ele se perguntava o que mais o destino tinha guardado para ele, sabendo que, desta vez, ele estava preparado para qualquer coisa. Os meses que se seguiram trouxeram novas mudanças na vida de Carlos. A startup se consolidava cada vez mais, ganhando notoriedade em mercados que ele nunca imaginou alcançar. Os contratos internacionais, que antes pareciam um sonho distante, agora se tornavam uma realidade. Carlos se via, de repente, sendo convidado para palestras em eventos globais, onde sua história de superação inspirava outros empreendedores. Mas, mesmo com o sucesso profissional, ele mantinha os pés no chão, lembrando-se sempre do caminho árduo que trilhou para chegar até ali. Entre uma viagem e outra, Carlos começou a perceber que precisava de um equilíbrio maior entre sua vida pessoal e profissional. A relação com sua filha se fortalecia, e ele fazia questão de estar presente nos momentos importantes de sua adolescência. Um dia, ela o surpreendeu com uma pergunta durante um jantar: "E pai, você ainda pensa na mamãe?" A pergunta pegou Carlos de surpresa, mas ele sabia que a curiosidade dela era natural. Respirou fundo antes de responder, tentando ser o mais sincero possível. "Sim, penso. Mas não como antes. Ela foi importante na minha vida, mas agora seguimos caminhos diferentes, e está tudo bem assim", disse ele, com um sorriso sereno. A filha pareceu satisfeita com a resposta, e Carlos sentiu que, finalmente, havia encontrado paz em relação ao que viverá com Ana. A jovem o admirava ainda mais por sua transparência e por sua resiliência, e ele sentia orgulho por poder ser um exemplo para ela. Certo dia, enquanto revisava relatórios no escritório, Carlos recebeu um e-mail inesperado. Era de uma grande rede de investimentos, oferecendo a possibilidade de abrir filiais da startup em países da Europa e Ásia. A proposta era ambiciosa e traria um crescimento exponencial à empresa. Carlos chamou Sérgio para uma reunião e, juntos, avaliaram os riscos e as oportunidades. Eles sabiam que o próximo passo seria decisivo para a história da empresa e, com um aperto de mãos, concordaram em aceitar o desafio. Enquanto a expansão internacional tomava forma, Carlos reencontrou alguns antigos amigos que haviam se afastado nos tempos difíceis. A maioria deles agora via nele uma figura de sucesso, mas Carlos se mantinha fiel àqueles que nunca o abandonaram, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Em um desses reencontros, ele encontrou Rafaela, uma amiga de infância que havia se mudado para o exterior há muitos anos e agora estava de volta ao Brasil. Eles riram juntos, relembrando histórias antigas, e Carlos percebeu que havia algo especial na forma como ela o olhava, algo que ele não sentia há muito tempo. As conversas entre Carlos e Rafaela se tornaram frequentes. Ela era uma empresária independente, com uma visão de mundo que complementava a dele de forma única. Eles passavam horas discutindo sobre negócios, mas também sobre a vida, sobre os altos e baixos que enfrentaram ao longo dos anos. Aos poucos, a amizade foi se transformando em algo mais, e Carlos percebeu que, pela primeira vez desde que Ana partiu, ele estava abrindo espaço para alguém novo em sua vida. Rafaela, por sua vez, também carregava suas cicatrizes. Ela havia passado por um casamento conturbado que terminou em divórcio, mas encontrava em Carlos uma força e uma serenidade que a encantavam. Os dois, de certa forma,
haviam sido moldados pelas dificuldades que enfrentaram, e isso os aproximava. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, até que, em um final de tarde, Rafaela perguntou se ele estava pronto para começar de novo, sem pressões, apenas deixando as coisas fluírem. Carlos sorriu, um sorriso que trazia a certeza de que a vida ainda guardava surpresas positivas para ele. Eu acho que sim, Rafa. Acho que estou pronto para o que vier. Eles não colocaram rótulos na relação, mas ambos sabiam que estavam construindo algo genuíno, que trazia de volta a esperança em dias melhores. Aos poucos, Rafaela se tornou uma presença constante em sua vida, alguém com quem ele podia compartilhar não só os desafios da empresa, mas também os momentos simples, como uma caminhada pelo parque ou uma noite tranquila em casa. Em meio a essa nova fase, Carlos recebeu uma notícia que o fez refletir sobre tudo o que havia passado. A startup foi reconhecida como uma das mais promissoras do mercado, e isso atraiu a atenção de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, interessada em comprar uma parte significativa das ações. A proposta era tentadora, mas Carlos e Sérgio sabiam que aceitar significaria perder parte do controle sobre o futuro do negócio. Eles passaram semanas discutindo, analisando os prós e contras, até que decidiram recusar a oferta e continuar crescendo de forma independente, mantendo a essência do que haviam construído. Enquanto isso, Ana tentava reconstruir sua própria vida. Ela havia conseguido um emprego modesto em uma loja de roupas, e, aos poucos, aprendeu a valorizar as pequenas conquistas. Um dia, ao sair do trabalho, encontrou uma amiga em comum que lhe falou sobre Carlos e sua nova companheira, Rafaela. Ana sentiu um aperto no peito, uma mistura de ciúme e saudade, mas soube que não tinha mais espaço para voltar ao que era antes. Ela sabia que havia sido uma escolha dela e que, agora, Carlos merecia ser feliz ao lado de alguém que o valorizasse. Carlos, por sua vez, sentia que estava finalmente construindo a vida que sempre quis. A relação com Rafaela era leve e verdadeira, e ele continuava dedicado à empresa, que crescia cada vez mais. O sucesso, que antes parecia inatingível, agora era uma constante em sua rotina, mas ele sabia que, mais do que isso, havia encontrado a paz que buscava. Rafaela se tornou um apoio fundamental, alguém que o lembrava de que ele não precisava carregar todos os pesos sozinho. Um dia, enquanto caminhava ao lado de Rafaela pelo bairro onde havia começado sua jornada, Carlos parou em frente ao prédio onde viveu com Ana e sua filha nos tempos difíceis. Olhou para as janelas, lembrando-se de todas as noites em que perdeu o sono preocupado com o futuro. A vida tem um jeito estranho de nos levar para lugares que a gente nunca imaginou, não é? Disse ele, e Rafaela apenas segurou sua mão, em silêncio, sentindo o peso de tudo o que aquelas palavras significavam. Carlos sabia que ainda havia muito para viver, que o caminho estava longe de ser previsível, mas pela primeira vez, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. E, ao olhar para o horizonte da cidade que um dia o havia sufocado, ele sabia que, agora, estava pronto para enfrentar qualquer surpresa que o destino ainda aguardava para ele. Carlos continuou a caminhar ao lado de Rafaela, sentindo a brisa suave da noite e refletindo sobre tudo o que havia passado. Aquela jornada havia o transformado profundamente, mas ele sabia que cada passo que deu, cada desafio superado, foi essencial para chegar até onde estava. A expansão da startup estava em pleno andamento, e os frutos do trabalho árduo apareciam em cada novo contrato fechado, em cada feedback positivo dos clientes. Mas, mais do que os números, ele começava a perceber o valor de estar cercado por pessoas que realmente importavam. Rafaela trouxe uma nova leveza para a vida de Carlos, e ele se pegava sorrindo mais, redescobrindo prazeres simples que há muito haviam sido deixados de lado. Certa noite, enquanto preparavam um jantar juntos, Rafaela falou sobre um sonho antigo: abrir um instituto que oferecesse apoio psicológico para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ela contou que sempre quis fazer algo que tivesse impacto direto na vida das pessoas, e agora, com a ajuda de Carlos, talvez pudesse tornar isso realidade. Carlos ficou pensativo, admirado pela determinação de Rafaela. Ele via naquela ideia uma forma de devolver à sociedade um pouco do que havia conquistado, de criar algo que fosse além dos negócios. Ele sugeriu que a startup se tornasse parceira do projeto, oferecendo apoio financeiro e estrutural.
Rafaela se emocionou com a proposta, e os dois passaram noites planejando cada detalhe do instituto, discutindo como poderiam usar seus conhecimentos para fazer a diferença. Enquanto o novo projeto tomava forma, a relação entre Carlos e Rafaela se fortalecia cada vez mais. Mas eles sabiam que o passado ainda deixava marcas. Certo dia, em uma tarde nublada, Carlos recebeu uma mensagem de Ana, dizendo que gostaria de encontrá-lo para uma última conversa. Era algo que ele não esperava, mas sentiu que talvez fosse o momento de encerrar de vez qualquer pendência emocional. Quando se encontraram, Ana parecia diferente. Havia uma serenidade em seu rosto que Carlos não lembrava de ter visto antes. Sentaram-se em um café simples, e ela começou a falar sobre a terapia, sobre as dificuldades que enfrentou e como, aos poucos, estava aprendendo a aceitar as próprias escolhas. Eu queria que você soubesse que, apesar de tudo, eu torço pela sua felicidade, Carlos. Sei que cometi muitos erros, e só quero que encontre paz, assim como estou tentando encontrar a minha. Carlos a ouviu em silêncio, compreendendo que aquelas palavras eram sinceras. Ele se lembrou de todos os momentos difíceis que viveu após a separação, mas agora sentia que era capaz de olhar para Ana sem mágoa. Eu também desejo o melhor para você, Ana. Acho que cada um de nós encontrou seu caminho, mesmo que tenha sido doloroso. Espero que você consiga seguir em frente. Eles se despediram ali mesmo, sem grandes gestos, mas com a certeza de que aquela era a última página de um capítulo que já havia durado tempo demais. Quando voltou para casa, Carlos contou a Rafaela sobre o encontro. Ela ouviu tudo com atenção e depois o abraçou, como quem compreendia o peso que ele estava deixando para trás. Enquanto o Instituto de Rafaela começava a ganhar forma, Carlos viu sua empresa alcançar novos marcos. A startup abriu sua primeira filial fora do Brasil, e as viagens internacionais se tornaram parte de sua rotina. Em uma dessas viagens, ele teve a oportunidade de conhecer um grupo de investidores europeus interessados em ampliar o alcance do instituto que Rafaela estava criando. A ideia era transformar o projeto em um modelo que pudesse ser replicado em diferentes países. Carlos levou a ideia de volta para Rafaela, e ela ficou entusiasmada com a possibilidade. Eles passaram semanas trabalhando em um plano de expansão, e, ao final de um desses dias, enquanto olhavam para a cidade iluminada da sacada de casa, Rafaela virou-se para Carlos e disse: "Eu nunca imaginei que poderia fazer algo tão grande assim. E eu sei que só consegui porque você estava ao meu lado." Carlos sorriu e a puxou para perto. "Eu também nunca imaginei que estaria aqui, com tudo isso acontecendo. Mas acho que a gente encontrou uma forma de fazer as coisas darem certo, não é?" O relacionamento deles era construído sobre uma base sólida, de apoio mútuo e respeito. Mas Carlos ainda era um homem que prezava pela independência, e Rafaela entendia isso. Eles não tinham pressa para formalizar qualquer compromisso, apenas deixavam as coisas fluírem de forma natural. E assim, entre novos negócios e os desafios do Instituto, os dois criavam um cotidiano que, embora simples, era repleto de significado. Durante uma visita ao Instituto, Carlos encontrou uma jovem mãe que havia acabado de chegar, buscando apoio após sair de uma relação abusiva. Ao ouvir sua história, ele se viu refletido nas palavras dela, lembrando-se das dificuldades que enfrentou ao ser abandonado e do processo doloroso de reconstrução. Ele percebeu que, por mais diferentes que fossem as histórias, a dor do abandono era algo que unia muitas pessoas. E ali, naquele momento, ele sentiu que estava no lugar certo, fazendo a diferença de uma forma que antes não imaginava ser possível. As semanas se transformaram em meses, e a rotina de Carlos e Rafaela seguia entre viagens, reuniões e momentos de descontração. Em uma noite estrelada, eles decidiram pegar a estrada e passar o fim de semana em uma pousada afastada da cidade. Sentados ao redor de uma fogueira, Rafaela perguntou a Carlos se ele imaginava o que viria a seguir. "Eu acho que a gente nunca sabe exatamente o que o futuro guarda, mas acho que, pela primeira vez, estou realmente em paz com isso", respondeu ele, com um sorriso. E assim, mesmo com os desafios que a vida ainda poderia trazer, Carlos seguia adiante, sabendo que havia muito mais por vir.
A história que começou com uma traição e um abandono se transformou em algo maior, uma jornada de superação, de reencontros e de novos começos. Mas, acima de tudo, ele sabia que havia encontrado sua força em cada passo que deu, em cada escolha que fez para reconstruir sua vida. A vida ao lado de Rafaela era uma construção contínua, cheia de altos e baixos, mas ele estava preparado para enfrentar cada curva do caminho. O passado não o definia mais, mas fazia parte de quem ele era, e ele sabia que o que estava por vir era apenas mais um capítulo de uma história que ainda estava longe de acabar. O tempo passou, e o Instituto de Rafaela cresceu, com o apoio de Carlos e a dedicação incansável dela. Agora, não só no Brasil, mas em outros países, o projeto se tornará um exemplo de como empreendedores poderiam devolver algo à sociedade. A startup também seguia em franca expansão, com filiais em várias cidades e uma equipe de funcionários motivados. Mas, para Carlos, o maior ganho não era o sucesso financeiro, e sim a transformação pessoal que vivia ao lado de Rafaela e a realização de ver vidas sendo impactadas positivamente pelo trabalho deles. Um dia, enquanto organizavam um evento para celebrar os 5 anos do Instituto, Rafaela recebeu uma notícia inesperada que uma organização internacional queria premiá-la pelo trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade. Eles seriam convidados para uma cerimônia na Europa, onde receberiam reconhecimento pelo impacto social que conseguiram alcançar. Carlos a incentivou a aceitar, e os dois embarcaram em uma nova jornada, levando o nome do Instituto e da startup para um público ainda maior. Durante a viagem, entre os compromissos oficiais, Carlos e Rafaela tiveram a oportunidade de explorar novas culturas, e pela primeira vez em muito tempo, desligaram-se um pouco das responsabilidades do trabalho. Eles caminhavam por ruas históricas, visitavam museus, jantavam em lugares aconchegantes, redescobrindo a simplicidade dos momentos juntos. Em uma dessas noites, enquanto assistiam ao pôr do sol sobre um rio europeu, Carlos olhou para Rafaela e percebeu o quanto sua vida havia mudado desde que a conheceu. Ela era mais do que uma companheira, era uma parceira em cada desafio, em cada sonho. E, naquele momento, algo dentro dele se iluminou. Ele segurou a mão dela e, sem planejar, disse: "Eu acho que quero dividir o resto da minha vida com você, Rafa. Não só os projetos e as ideias, mas cada dia, cada momento simples, como esse." Rafaela ficou surpresa, mas seus olhos brilhavam de felicidade. Ela sorriu e respondeu: "E eu quero estar ao seu lado, Carlos, seja onde for. Eu acho que sempre quis." Naquele instante, eles souberam que estavam prontos para dar um passo maior, mas sem pressa, respeitando o ritmo que haviam construído juntos. Carlos aprendeu que felicidade não estava nos gestos grandiosos, mas nos detalhes, na cumplicidade que encontrava ao lado de Rafaela, na paz que sentia ao construir uma vida sólida e verdadeira. Quando voltaram para o Brasil, uma nova etapa começou. Eles decidiram unir suas vidas de forma mais concreta, compraram uma casa juntos e transformaram o lugar em um espaço cheio de memórias, onde os desafios dos negócios e as vitórias pessoais se entrelaçavam. Carlos ainda visitava frequentemente os antigos bairros, aqueles que traziam recordações de quem ele foi, mas agora sempre ao lado de Rafaela, que o compreendia e o incentivava a continuar olhando para a frente. Em meio a essa nova fase, Carlos recebeu uma notícia inesperada e Sérgio, seu amigo e parceiro de negócios, estava pensando em se afastar da empresa para dedicar mais tempo à família. Sérgio queria que Carlos assumisse a liderança completa da startup, confiando que ele era a pessoa certa para levar o sonho deles adiante. A proposta era um misto de desafio e oportunidade. Embora sentisse falta de ter o amigo ao seu lado no dia a dia, Carlos sabia que poderia fazer a empresa crescer ainda mais. Com a nova responsabilidade, Carlos dedicou-se a consolidar o que eles haviam construído. Ele se viu em reuniões importantes, lidando com negociações que definiriam o futuro da empresa nos próximos anos. Mas sempre encontrava tempo para manter viva a essência do que havia aprendido, cuidar das pessoas ao seu redor, valorizar as histórias de cada colaborador e investir em projetos que devolvessem à comunidade parte do que haviam conquistado. E então, durante uma reunião de planejamento do Instituto, Rafaela surpreendeu Carlos com uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. Ela estava grávida.
Carlos ficou atordoado por um momento, mas logo seu rosto se iluminou de um sorriso que não conseguia conter. A ideia de ser pai novamente o emocionou profundamente. Ele sabia que, desta vez, seria diferente. Estava preparado, com uma vida estável e ao lado de alguém que realmente queria construir um futuro junto dele. Os meses seguintes foram de alegria e expectativa. A gravidez de Rafaela foi tranquila, e Carlos esteve presente em cada consulta, cada ultrassom, sentindo que finalmente estava completando um ciclo. Quando o filho deles nasceu, foi como se uma nova luz invadisse suas vidas. Carlos segurou o pequeno nos braços e sentiu um amor que não sabia que ainda poderia sentir, uma força renovada para enfrentar qualquer coisa que viesse. Ana, que soube do nascimento por amigos em comum, enviou uma mensagem discreta, parabenizando Carlos e Rafaela. Ela já não sentia mais o peso do arrependimento, mas sim uma gratidão por ver que cada um havia encontrado seu lugar. Carlos respondeu educadamente, sem abrir espaço para novas conversas, mas com um tom que indicava que, finalmente, todas as feridas estavam cicatrizadas. Com a chegada do filho, a vida de Carlos ganhou um novo ritmo. Ele passou a delegar mais responsabilidades na empresa para estar mais presente em casa, acompanhando cada descoberta do bebê. Rafaela também ajustou sua rotina para dividir os cuidados e, juntos, encontraram um equilíbrio que respeitava os sonhos de ambos. O instituto seguia firme, agora liderado por uma equipe capacitada, enquanto eles se dedicavam a manter o projeto sempre fiel às suas raízes. Em uma tarde tranquila, enquanto caminhavam pelo jardim da nova casa, Carlos olhou para Rafaela e para o filho que carregava nos braços. Acho que nunca pensei que a vida poderia ser assim. Tão simples e tão boa ao mesmo tempo, disse ele, com um sorriso tranquilo. Ela assentiu, apoiando a cabeça no ombro dele. Eles sabiam que o caminho até ali tinha sido cheio de curvas e surpresas, mas agora, sentiam que estavam exatamente onde deveriam estar. O sucesso da startup continuava a crescer, e Carlos passou a ser convidado para integrar conselhos de outras empresas, um reconhecimento pelo trabalho que havia feito. Mas ele sempre recusava, preferindo manter a empresa fiel ao propósito inicial. Ele queria continuar transformando vidas, como a dele havia sido transformada. Os anos passaram, e a vida de Carlos, Rafaela e do pequeno Gabriel, como decidiram chamar o filho, se tornou um equilíbrio entre o trabalho e a alegria simples do cotidiano. Rafaela continuava à frente do instituto, que expandia seu alcance, enquanto Carlos liderava a startup com o mesmo entusiasmo dos primeiros dias. Eles não buscavam mais o que estava por vir, mas viviam cada dia com a certeza de que estavam construindo um futuro sólido e cheio de amor. E, finalmente, Carlos percebeu que o que realmente importa não são as voltas que a vida dá, mas a forma como escolhemos caminhar por cada uma delas. A jornada que começou com a traição e o abandono levou a uma felicidade que ele nunca imaginou ser possível, mostrando que, às vezes, é preciso perder para aprender a valorizar o que realmente importa. Ele sabia que ainda havia muito para viver, mas estava pronto, ao lado de Rafaela e de Gabriel, para enfrentar qualquer coisa que viesse, com a certeza de que, desta vez, ele não estaria mais sozinho. E assim, a história de Carlos se completou, com todos os capítulos bem resolvidos, mas com o futuro ainda aberto para novas surpresas, para novos começos, e acima de tudo, para viver cada momento com intensidade e verdade.